Deus, pela vida do nosso irmão também, né, que vai pregar. É isso que nós desejamos nesse momento. Nosso irmão Cleide, né, consagrado, fundador da comunidade Via Crucis. Nesse momento a gente entrega a vida dele, a missão, essa pregação dessa noite. Tantos lugares, né, onde o poder da palavra vai chegar nessa tarde. Nós não temos noção. Esse grupo de oração depois vai estar nas plataformas, né, sociais. Ele vai continuar sendo acessado. A palavra de Deus sempre vai se atualizar através daquilo que Deus tem para falar nesse dia de hoje. E nós pedimos que, pela intercessão da Virgem Maria, de São Bento, nesse dia de São Bento, nós pedimos que Nossa Senhora passe à frente de tudo aquilo que ele estudou, que ele preparou para esse momento. Que o Espírito Santo possa dar uma unção nessa tarde. E que pelo poder da palavra, que sejamos convertidos, Senhor, que vivemos uma nova conversão. Assim nós consagramos a Virgem Maria, a vida dele, o sacramento, a vocação dele. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa tarde a você que nos acompanha através das redes sociais, você que já está online, aqueles que estarão conosco aí num outro momento, num outro dia. Que a graça de Deus possa te alcançar. Hoje, uma graça de Deus está aqui no Coração Nova Vida, partilhando com vocês essa palavra que veio, que foi inspirada e que nos ajudará a sermos melhores para Deus, a sermos pessoas melhores para os nossos irmãos, a nos tornarmos um instrumento nas mãos de Deus. E eu já quero que você pegue a sua palavra que está no Evangelho de São João, no capítulo 15. Então já vai preparando a sua Bíblia. Como o Maurício disse, meu nome é Cleiber, sou fundador da comunidade católica Via Crucis. Há 26 anos que eu participo, sou membro, fiz essa experiência com a corrente de graça, a renovação carismática católica e também novas comunidades. Hoje já há 5 anos e nós estamos na fundação da comunidade e somos essa corrente de graça, ou seja, uma família carismática para cumprir aquilo que Deus quer de nós. E o que Deus quer de nós é que sejamos instrumentos nas mãos dele. Todos nós, toda a igreja, e temos essa via para podermos fazer a vontade de Deus. Então cada pessoa é chamada para cumprir uma missão, para desempenhar um papel, para ocupar um lugar, quando eu penso nisso, no sentido de dizer, ocupar aquele lugar dos trabalhadores da última hora. Há um documento na igreja, que é o subsídio 3, e que ele vai fazer ligação com a Christi Fidelis Laici, que foi escrita pelo Papa João Paulo II, é um documento conciliar de 1988, e a abertura dele vai falar dos operários da vinha, e aqueles que foram sendo convidados, uns no início, outros depois, até no finalzinho da tarde, para cumprir uma missão, para desempenhar uma tarefa. E nós estamos aqui unidos para desempenharmos essa tarefa. A palavra de Deus, então, ela vai nos formar para desempenharmos essa tarefa. Então, quando eu olho para a palavra de Deus, quando eu vejo a revelação divina, eu preciso me modelar a palavra para que eu seja um trabalhador, mesmo que seja de última hora, mas que eu cumpra aquilo que o Senhor espera de mim. Então a primeira pergunta que eu quero que você fazer a você, que você se faça a você mesmo, a você mesma que nos ouve, é o que Deus espera de mim? O que Deus quer que eu realize?
Porque nós todos somos chamados e não há um chamado em vão. Não existe aquelas pessoas que existem nessa terra, que nasceram, que receberam de Deus o sopro da vida, para existir para um nada, para que não tenha um significado na vida. Então, diante dessa reflexão de hoje, eu quero que você entre comigo, te convido, nessa meditação da palavra de Deus, mas que ela possa fazer um efeito que talvez até hoje não tenha sido feito na sua vida. O Evangelho 15, capítulo 15, né, de São João, capítulo 15 do Evangelho de São João, vai falar da videira e os ramos. A primeira coisa que eu quero resumir a primeira parte, para que a gente vá, nós vamos ler a partir do 12 até o 17, mas eu queria dizer para você que você não foi enxertado na videira, não. Nós não somos um galho enxertado. A palavra vai dizer que nós brotamos da videira. O broto é diferente do enxerto. É o primeiro entendimento que eu queria que você colhesse comigo para que você entendesse. Então nós não estamos colocados na videira que é Jesus Cristo por acaso, por uma vontade humana. O enxerto é isso, você pega um pé de limão e minutos atrás, aí, uma hora atrás, antes de vir para cá, eu ouvi essa história de alguém, assim, providencialmente alguém comentou comigo, Kleiber, eu até estava falando para ele, olha, estava num quintal, coletando os limões, e aí eu ofereci para ele, você quer alguns? Ele falou assim, não, lá em casa eu tenho. E tal, aí ele foi contar por que ele tinha limão. Ele falou que comprou um pé de lima, laranja lima, e aí que estava dando laranja lima muito bem. Quando chega no momento, alguém foi lá limpar o quintal dele e cortou o pé de lima, o pé de laranja. Aí ele disse que ficou triste aquela coisa, mas começou a brotar. Ele falou, opa, graças a Deus que meu pé de laranja lima brotou, porque ele tinha comprado uma muda de laranja lima. Aí ele disse que depois de mais ou menos um ano e meio mais ou menos, aquele pé que havia brotado começou a dar de novo fruto. Só que quando ele foi ver, estava dando limão. E aí ele foi falar, eu perdi o meu pé de lima. Aí ele não entendeu no primeiro momento, mas ele foi depois perceber que na verdade aquele pé de lima que ele tinha era um enxerto num pé de limão. E quando a pessoa cortou o pé de lima, que podou, acabou ficando um tronco que era limão. E aí ele passou a ter limão. Ele falou, eu não quero o seu limão porque em casa eu tenho. Era lima, hoje virou limão. Como é que está a sua vida? Será que por um momento você era lima e depois virou limão? Você está enxertado onde? Aí a palavra vai nos trazer a fórmula, a maneira adequada para que eu deixe de ser limão, né, e volte a ser lima. Você não pode ser um enxerto. Aí eu estava refletindo comigo, vindo para cá e meditando a palavra, aí eu pensei, nossa, a videira e os ramos, eu não posso estar enxertado, sabe, em algo, eu preciso brotar. E é isso que Jesus quer dizer para você. Sabe, você não é um galho enxertado, você brota, e o broto é diferente do enxerto. Mas não importa qual situação que você esteja vivendo, o certo é que Jesus realizará um milagre em nossa vida. Se você estava enxertado em qualquer outra situação aí que estava te dando subitamente, né? Tem pessoas assim que num certo momento se descobrem uma pessoa difícil, que começa a ter situações, né, manifestações de uma pessoa revoltada, é porque você estava só enxertado. Aí quando cortou o enxerto que estava dando lima, você voltou a ser limão. E hoje eu quero pedir a graça de Deus já, para que seja realizado em você, não esse enxerto, mas um nascer de novo. O Maurício estava dizendo isso aqui. Esse nascer de novo, que é nascer nessa videira verdadeira. E aí há, então, aquilo que Jesus irá produzir em nós, realizar em nós. Então eu quero estar nessa videira verdadeira. Eu quero estar ligado a essa videira. Receber a seiva, né, o alimento dessa videira verdadeira. Então leia comigo
para a gente adentrar a palavra e que a graça de Deus possa já realizar o milagre na sua vida. A transformação que você precisa, a cura que você precisa que seja realizada em você. Capítulo 15, versículo 12, vai dizer assim: este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida por seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz seu senhor, mas chamei-vos amigos, pois vos dei a conhecer tudo quanto ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos constituí, para que vades e produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. Eu assim vos constituí, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. O que vos mando é que vos ameis uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dá um beijo na sua palavra. Essa palavra que para nós, para mim, está sendo salvação. Essa palavra que para você está sendo salvação. Essa palavra que vai frutificar em nós. Porque essa videira, ela não é uma videira estéril. É uma videira que produz frutos. O Senhor quer que nós nos tornemos essa videira. O Senhor quer que nós tenhamos as propriedades dessa videira. E aí, para isso, há condições. Para isso, é necessário se fazer uma transformação em nossa vida. Se fôssemos ler todo o início do capítulo aqui, o Senhor iria falar de poda e iria falar também de corte. O Senhor vai dizer que existem dois processos, um para aquele que está dando fruto e outro para aquele que não dá fruto. E o primeiro processo para aquele que dá fruto é a poda, porque ela é necessária para todos nós, para que eu seja melhor, para que você seja melhor, para que esse grupo de oração possa produzir frutos melhores. Então existe o processo da poda. A poda, ela pode ser uma poda exortativa, né, que há uma correção, uma puxão de orelha, mas pode ser uma poda de amadurecimento, de tirar aqueles galhos que não estão produzindo, assim como nós moramos em São João do Paraíso, e aqui existe uma planta frutífera que não é a videira, mas é o marmelo, né, que produz o fruto do marmelo e produz o doce. Então agora em julho, início de agosto, e aí eles fazem ali umas etapas assim, que vão podando o marmelo, a planta, né, a árvore, e ela é necessária ser podada, porque se ela não for podada, ela não produz, isso é fato. Pode até sair alguns frutos, mas sinceramente haverá uma produção pequena, né, insignificante. A produção boa, ela é depois de uma poda na época certa. E creio que seja agora no mês de julho, agosto, pelo que eu tenho ouvido, né? E aí é o seguinte, inclusive eles fazem uma poda gradativa. Poda uma parte da lavoura agora, daqui 15 dias outra, daqui 15 dias outras, enfim. Para que também há uma produção gradativa de frutos. É interessante. Esse sistema, né? Essa experiência. E nós precisamos... para que nós cheguemos a essa maturidade aqui que a palavra está dizendo, que Jesus fala que nos chama de amigos e não de servos. O Senhor está dizendo: eu quero que vocês tenham as características de um amigo. Eu quero produzir em vocês a missão de Jesus, né? O efeito do Evangelho em nós, o efeito da graça de Deus em nós, é para nos tornarmos amigos de Deus. E o amigo, ele tem as características ali necessárias de amigo. E ele fala: eu não vos chamei servos. Eu não quero que vocês entendam que eu estou vos chamando de servo, porque o servo não sabe aquilo que faz o seu senhor, mas o amigo sim. Então há uma diferença, poderíamos fazer aqui uma catequese
entre as qualidades do servo e as qualidades do amigo. Mas uma das qualidades, e eu já vou para ela, porque senão a gente ficaria aqui a tarde inteira, não é? Seria aquela em que o amigo é aquele que ama o seu irmão. Para o amigo, o Senhor está dando um mandamento. Ele conclui lá com o versículo 17 dizendo isso, né? O que vos mando é que vos ameis uns aos outros. Então poderíamos dizer que todas as características do amigo de Deus, né, da filoteia, que é aquele amigo devoto, a alma devota, né, que é aquela alma amiga, que é o Teófilo de São Lucas, né, São Lucas que começa escrevendo ao seu amigo Teófilo, que é o amigo de Deus. Então esse amigo de Deus, ele tem características. E a primeira característica de um servo de Deus, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, o fruto dessa videira que é necessária ser podada para produzir, o primeiro fruto, né, esse marmelo daqui de São João do Paraíso, que é o fruto, né, do marmeleiro, ali, é o amor. É o amor. Amai-vos uns aos outros. Então é necessário nós colhermos esse fruto. Mas para que a gente possa colher esse fruto, ele precisa desse processo anterior. Inclusive no Evangelho de São Lucas, e eu vou pegar porque eu estava assim, pego ou não pego? Aí Maurício foi e citou essa situação, né, dos mandamentos ali. E aí, lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 10, no versículo 25, alguém, né, esse alguém não tem nome, mas é um daqueles doutores da lei que estão ali para ouvir Jesus e para instigar Jesus, para questionar, ou até mesmo para criticar. E aí esse senhor da lei, esse doutor da lei, vai perguntar para Jesus, para pô-lo à prova, inclusive. Olha, nós estamos falando aqui de uma situação de prova, né? Aí vai perguntar, mestre, o que devo fazer para possuir a vida eterna? E de repente eu estou, essa resposta, eu busco ela todo dia. Assim como aquele jovem rico, né? Que no Evangelho também vai ter o jovem rico, vai perguntar para Jesus, o que eu devo fazer para possuir a vida eterna? Aí Jesus vai dizer, assim como ele disse para esse homem, só que aí, como era um doutor, ele sabia que esse homem sabia. Aí ele vai perguntar, mas como lês? Aí ele vai dizer, né, que eu creio que você também está querendo essa resposta. Aí Jesus ele vai responder assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu pensamento, e a teu próximo como a ti mesmo. Olha, o que Jesus fala lá, na videira e nos ramos que nós lemos agora, desse amor, o primeiro mandamento é amar uns aos outros. O Senhor aqui, para esse doutor da lei, que resume, né, toda a palavra nesses dois mandamentos, e todos os mandamentos, né, nesses dois, que significa que do 1 ao 3 ali, são os mandamentos que dizem respeito a Deus, então ele precisa amar a Deus, e tem um nível de amor a Deus. E aí ele vai colocar, né, esse nível que eu acho bonito, é profundo isso, né? Amarás o Senhor teu Deus como? Aí você pergunta assim, Cleber, como é que eu devo amar a Deus? Como é que nós devemos amar a Deus? E por que eu trouxe você aqui para o Evangelho de São Lucas? Porque antes de eu conseguir amar os meus irmãos, antes de eu conseguir amar Jean como um irmão, amar os servos desse grupo de oração Nova Vida, antes que vocês consigam se amar, antes que eu consiga amar os membros consagrados da comunidade, mas não só eles, porque é uma extensão, eu preciso amá-los, mas é fácil amar os membros da comunidade, porque estão doando a vida na mesma missão, mas o Senhor vai dizer que eu tenho que amar até os meus inimigos, Mateus capítulo 5, então essa medida do amor, ela vai até o limite. E qual é o limite do amor? Santo Agostinho vai dizer que a medida do amor é amar sem medida. Ou seja, não tem medida. É um amor infinito. E qual é essa medida? Para Jesus foi a cruz. O limite do amor foi dar a vida. Dar a vida pelos seus amigos. Que é o que Jesus vai falar na videira e nos ramos do Evangelho de São João. E aqui, esse doutor da lei vai dizer
de todo o teu coração. Então, eu estava dizendo, né, voltando aqui o raciocínio, para eu conseguir cumprir esse mandamento, que é o segundo pilar, é o mais importante, depois de amar a Deus, eu preciso primeiro, segundo esse doutor da lei, eu preciso amar a Deus em primeiro lugar, para amar então o meu próximo. E aí é preciso eu corrigir esse amor a Deus, porque se eu não conseguir, se eu vacilar no meu amor a Deus, eu também irei amar com falhas, defeituosamente, eu irei amar o meu irmão. Porque se eu não estiver amando a Deus como devia, dificilmente eu vou conseguir amar o irmão. Então, é uma medida, e uma medida que traz consequência. Se eu amo a Deus corretamente, eu conseguirei amar o meu irmão. Mas aí João, depois de muita experiência, ele vai dizer lá nas suas cartas, que como é que você vai amar a Deus perfeitamente, se você não amar o seu irmão? Lá João vai inverter a medida do amor, que ele vai falar assim, se você não consegue amar seu irmão que você vê, se não me engano é capítulo 5 da primeira carta de São João, se você não consegue amar o seu irmão que você vê, como é que você vai dizer que você ama a Deus? Olha, é um desafio, está dando um nó na nossa cabeça, aqui. Né? Mas o interessante é que é uma missão, é um desafio que eu tenho que buscar. Eu tenho que querer. E quem é que tem, Kleiber, a condição de me fazer uma pessoa que consiga amar? É Jesus. Porque eu preciso amar a Deus, como diz aqui o Senhor da lei, de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu pensamento, ou entendimento, vai estar em outras traduções. Então, para que você consiga adentrar comigo nesse mistério e que essa palavra realize milagres na sua vida, você precisa entender que a medida está em você. Cada um tem uma medida. Porque a medida que o doutor está dizendo é com toda a tua força, não é com a minha. Você não vai amar, você que está me ouvindo, os membros do Nova Vida, não vai amar do jeito que eu, Kleiber, amo. Não, é do jeito que Deus inspirar você, te der condições naquela luta sua, na sua batalha. Você tem que encontrar os motivos do amor de Deus aí dentro de você. Você não pode fazer as coisas porque fulano faz, porque cicrano faz. Você não pode querer imitar os outros, apesar que Paulo fala, sede meus imitadores, mas cada um é único, é individual, é particular. E aí você vai amar a Deus com esse coração que Deus te deu, com as suas limitações, com a esposa que você deu, com o esposo que você tem, com os filhos que você tem, com a situação de vida que você tem. Então não queira copiar o modelo de amor de A e de B e achar que sua perfeição vai vir quando você estiver amando como tal pessoa. Não, Deus vai te dar as condições necessárias. Por que eu estou dizendo isso? Porque quem não entender isso nunca vai conseguir a plenitude do seu amor interior, da sua realização pessoal, das suas condições de amor a Deus. Cada um precisa entender que ele tem uma medida. E essa medida é Deus que dá, e aí esse doutor vai entender muito bem, e ele pelo menos em palavras ele vai dizer, e Jesus aceita isso, amar a Deus sobre todas as coisas, com todo a minha alma, meu coração, meus sentimentos, meus pensamentos, sabe? É essa a medida que eu tenho que dar, é aqueles 5 pães e 2 peixes que aquele menino tinha, é a moeda da viúva que ela tinha, é o meu tudo, poderíamos dizer assim então, né queridos? É o meu tudo, né Maurício? Jean? É o meu tudo, então aonde que está o seu tudo? Tem gente que está dando migalhas para Deus, e aí naturalmente vai dar migalhas para o seu irmão. Vai amar imperfeitamente porque não está amando a Deus. Você que não é sincero com Deus, se eu não for sincero com Deus... Claro, eu não estou dizendo para que você fale, já não tem mais jeito, está tudo perdido, e aí isso é sinceridade, não. Isso é fraqueza, sabe? Isso é do diabo, quando você concorda em ficar no chão, porque cair é humano, sabe? Permanecer caído, que é do diabo, que é aquela pessoa que desiste da vida, eu não dou conta mais, eu não consigo mais, sabe? Mas aquele que tenta levantar, o levantar é de Deus. O ficar de pé é de Deus.
É Deus que faz isso. Na nossa fragilidade é, infelizmente, a queda, mas em Deus há o sustento. Então essa palavra aqui traz a medida, e o segundo mandamento então que o Senhor da lei vai dizer, que é essa aqui: amar o teu próximo como a ti mesmo. E voltando para o Evangelho, não sei quantos minutos eu tenho, quanto aí, João? Hoje acabou. Então, voltando para o Evangelho, para a gente concluir esse amar uns aos outros, eu só vou conseguir quando eu estiver, sabe, ligado nesse Deus. Eu preciso estar ligado em Deus. Eu preciso ter uma intimidade com Deus. Eu preciso receber de Deus essa seiva, esse alimento que vai me fazer, que vai me tornar verdadeiramente uma videira, e essa videira que dê fruto. Então eu sinto aqui que tem muita gente pedindo socorro, sabe? Muita gente pedindo socorro. Me ajuda, Senhor, para que eu consiga amar. Me ajuda, Senhor, para que eu consiga sair dessa tristeza, dessa depressão, dessa angústia, para que eu consiga, e aí o que me vem uma palavra que eu gosto de usar, quando estão lá naquele barco, depois do milagre, da libertação, do possesso de Genezaré, aí eles saem daquele lado do mar, do lago de Tiberíades, e atravessa para o outro. Aí naquela metade Jesus, então, há aquela tempestade, aquela situação toda, né? Que Jesus está lá dormindo no barco. E eles então sofrendo, fazendo uma travessia, saindo de uma margem e indo para outra margem. E o que eu sinto de muitas pessoas é que precisam fazer essa travessia. Sair de uma situação que está vivendo e ir para uma outra situação, uma outra margem. E aí há no meio uma dificuldade, porque é um mar tenebroso, né? Tempestades. E aí é necessário você fazer essa travessia, mas tem muita gente que tem medo. Tem pessoas que estão numa margem e têm medo de começar a travessia, ou seja, a mudança de vida, a conversão, dar o passo. E nós temos um lema, né? Dê o passo e Deus te dá o chão. E se não te der o chão, como naquele mar, Ele te dá a graça, né? Te faz andar sobre as águas, como Pedro, né? Ah, Senhor, faltou o chão, o Senhor segura pela mão. Então, assim, essa ideia do chão, de repente você vem na sua cabeça aí, mas Pedro afundou, mas Jesus segurou. Jesus não afunda, não. Eu afundo, Pedro afundou, a tempestade vem e é tenebrosa sobre aquele mar, sobre aquela barca, aquela embarcação, é tenebrosa na nossa vida, mas o Senhor está lá. Se dormindo, eu preciso acordá-lo. Se sem a presença dEle, Ele vem sobre as águas e me encontra. Se eu começo a afundar, Ele é a mão que me sustenta. Sabe? Então assim, dê o passo, porque Deus vai te dar o chão, meu irmão. Deus vai te dar a capacidade de chegar do outro lado. A capacidade de superar a sua limitação, a sua dificuldade, aquilo que está te impedindo de avançar. Deus vai te dar. Deus está nos dando. Deus está me dando todo dia essa mão. Eu grito, Senhor, socorro. Eu sou um Pedro da vida, que muitas vezes acredito, e em outras vezes eu sou falho. Mas o Senhor está lá. Nós precisamos ter essa convicção de que eu estou indo em direção a Deus. Eu não estou indo em direção a uma tempestade, a uma insegurança, sabe? Eu estou indo em direção a Deus. Eu caminho porque Deus permitiu que eu caminhasse. Foi assim a segurança de Pedro. Senhor, eu posso ir até aí? Jesus fala, pode, Pedro. O mesmo Ele está dizendo para você e para mim. Mas eu preciso tomar a iniciativa de sair do meu estado de segurança, do meu barquinho e começar a andar, mesmo sobre as águas, sem ter, sabe, aquela certeza, mas Pedro no momento tinha, no outro já perdeu, e aí ele começou a afundar. Claro, Jesus puxa a orelha dele depois, homem de pouca fé, mas foi um homem que quis acreditar. Não sei se você me julga
ou se nós nos julgamos de pouca fé, mas eu sempre falo para o Senhor, Senhor, mas pelo menos me chama. Vem, estenda a mão para mim, porque eu quero dar o passo. Não sei se conseguirei chegar do outro lado, mas eu quero começar. É isso que Deus quer de cada um de nós. Como é que você vai amar o seu irmão na medida que Deus quer? Falava da medida, né? É quando você começar a dar o passo. É quando você começar a olhar para esse irmão com o olhar de Jesus, de misericórdia, de compaixão, e não com o olhar de julgamento, de condenação. Sabe? É assim que a gente atravessa. Atravessar uma discórdia, atravessar uma situação de inimizade para que eu supere essa inimizade. Atravessar uma briga que aconteceu e eu preciso perdoar o outro. Comece a olhar esse irmão diferente. Comece a ter atitude diferente. Vai ser difícil? Vai. Mas o Senhor vai estar lá para te segurar a mão. Eu quero rezar por você, para que todos as graças que você quer alcançar, que você precisa alcançar, sabe? Não é só um querer, é uma necessidade. Sabe? Eu tenho as minhas necessidades, eu sei, eu tenho lutado, eu estou andando sobre muitas águas. Eu creio que se eu fosse perguntar aqui para os que estão aqui, que são poucos, né? João, Maurício, Jean, para você que está em casa nos assistindo, ou que vai nos assistir depois, qual é o mar que você está enfrentando? Qual é a situação de instabilidade? Né? O mar é instável, tempestade, tribulação. O mar representa isso. Representa o momento de instabilidade que eu estou vivendo. De tribulação, de confusão, de ansiedade. Você está atravessando por isso. Nós atravessamos, todos passamos por essas situações. Nesse tempo de pandemia, quanto medo. Medo de ser contaminado, se contaminado, o medo de morrer, se contaminado, o receio, né? E eu penso assim também, de não contaminar outros. Então nós vivemos no mar, só que nós não podemos parar. Nós temos que caminhar e confiar no Senhor. Eu quero pedir a você essa confiança. Se você voltar a estar íntimo de Jesus, você receberá essa seiva, esse alimento que o Senhor tem para você. Se você voltar para ser íntimo de Jesus, querer ligar de novo em Jesus, sabe o que você precisa será dado. Inclusive eu quero terminar dizendo o que Jesus falou assim, né? Tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos dará. Sabe? Tudo. Porque é assim que acontece com o amigo. Tudo que você pedir. Ela está lá no final do versículo 16. Eu assim vos constituí a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos concederá. Olha, você quer receber uma graça